Como funciona? Então, os agricultores localizam colmeia não identificadas suas plantações, ele pode notificar se tiver mortalidade. Os apicultores e meliponicultores verificam perda nas colmeias. Então ligam e falam com essa equipe do 0800 771 8000. Por favor, anotem esse número aí para vocês terem, os apicultores terem isso dentro do carro, no volante do carro, para não esquecer qual é o número que ele tem que ligar, tá? Horário de funcionamento é das 7 da manhã às 19 horas, todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados. Então, atende de sábado, domingo e feriado. Porque normalmente é apicultor que visita o apiário no final de semana. Então, essa foi uma coisa que a gente colocou também. Eles queriam fazer só durante a semana. Não, porque a maioria dos apicultores visitam os seus apiários no final de semana. Então, precisa estar o canal aberto nessa hora para dar as 24 horas, não tem problema. Então, liga para esse 0800. Passa por um cadastro, conta o que aconteceu, o atendente analisa o caso, dá as instruções e orientações e agenda a visita no campo. Tá? Então, tem 24 horas, a equipe tem 24 horas para ir lá. O que é um dado importante é que precisa ter mortalidade de pelo menos 20% das colmeias, porque às vezes o cara tem 100 colmeias, 200 colmeias e morre uma colmeia, né? E aí ele liga querendo saber por que aquela colmeia. Então, o custo-benefício dessa história é complicado. Então, a gente não atende nesse caso, mas aí quando tem 10, 15, 20%, a gente atende o apicultor, procura saber o que está acontecendo. Tá? Então, aí eles recebem uma visita ao campo, então um profissional especializado em abelhas, foram treinados para isso, né? E vão ao local para análise da situação do campo. Mas não é só chegar no campo, esse profissional não chega só no campo e faz só a coleta do material, tá certo? Porque ele leva toda a estrutura, tem que coletar, tem que armazenar em gelo seco, tem que fazer tudo, ele leva toda a estrutura. Mas além disso, ele vai fazer uma entrevista com o apicultor, ele vai olhar o entorno do apiário, qual é a distância que está, por exemplo, uma cultura de cana, qual a distância que está da cultura de eucalipto, qual a distância que está da cultura de citros, então ele anota tudo isso. Hoje é muito fácil fazer isso. Além das anotações, você entra no Google Earth, puxa o Google Earth, sai todas as informações que tem ali no entorno. Então, ele faz todas essas anotações disso daí. E nessa entrevista com o apicultor, você diz, olha, você viu se passou o avião esses dias, não passou? Você tem alguma informação? Qual é a sua suspeita? O que você está achando? Para a gente ter um norte nessa questão. Então, isso é muito importante, porque tem muitos casos que a gente achou, que nós imaginávamos que teria sido uma aplicação aérea, e aí quando você começa a conversar, você percebe que existe uma briga entre o apicultor e o vizinho, porque o vizinho tinha uma granja, e as abelhas foram na granja, e aí você tem todo um histórico que não foi por aí, foi por outro caminho e tal. Então, aparecem esses casos também, a gente entende isso daí. Às vezes o próprio apicultor diz assim, olha, teve um caso aqui que eu vou contar a parte e tal, ou o outro pode dizer. Então, tem muito desse caso. Então, a gente precisa saber dessas informações, né? Então, analisa as condições de visita, tudo isso que eu falei, e recolhe as abelhas para mandar para o laboratório para fazer análise, certo? Essas abelhas precisam ser recolhidas em condições especiais. Não pode ser, às vezes o apicultor chega, professor, eu trouxe aqui o meu pacote de abelhas, então as abelhas aqui e tal, para fazer isso. Quando você coletou isso? Eu coletei faz 4 dias, eu deixei lá na minha casa. Quando você armazenou? Não armazenei em lugar nenhum, deixei lá na casa. Você vai ver, a abelha está toda podre, certamente, se for fazer análise, não vai dar o resultado confiável. Então não dá para fazer esse tipo de coisa. Então nós não aceitamos, só aceitamos no projeto se for coletado para a equipe. Por que também é importante isso? Porque para ficar tudo igualzinho. Se um fizer uma coleta, outro fizer uma outra coleta, vai dar resultado diferente, a gente não tem comparação, a gente precisa comparar esses dados, precisa ter confiabilidade nisso, então precisa ter metodologia de trabalho para isso. E eu vou dizer também lá na frente por que é importante isso para o próprio apicultor, tá certo? Vou dizer por que é isso, que é importante. A equipe técnica responsável recebe as informações do laboratório complementar, para uma análise complementar, feita em campo e prepara um kit colmeia viva. Esse kit colmeia viva é entregue para o apicultor, né, ele recebe esse kit, tem várias informações ali importantes. O participante recebe o kit, né, com análise, as recomendações gerais e boas práticas. Esse processo pode levar 60 dias.
Por que 60 dias? Porque é o que o laboratório precisa para fazer a análise. Ele precisa de 60 dias. Por isso que a gente tem que dar esses 60 dias colocar. E nesse kit que eu venho vivo aqui, vai um relatório para o apicultor. Todas essas informações que eu falei vai no relatório completo do apicultor. O que aconteceu? Vai uma informação sobre os defensivos, vai informação sobre legislação, vai um kit completo dessa informação. E vai a informação dizendo, olha, o resultado deu positivo e o defensivo agrícola é tal. Ou o resultado deu negativo e o defensivo não teve defensivo agrícola. E o que provavelmente aconteceu para dar negativo. Tá certo? Então, o apicultor recebe esse kit. Ele não recebe o laudo, mas o laudo fica disponível para ele. Se ele quiser aquele laudo, ele pode entrar em contato com o grupo que produziu, né, o GT, e o GT disponibiliza esse laudo para ele, porque o laudo é dele. Então esse laudo não vai para ninguém, é do apicultor. Por exemplo, se ele por acaso achar que ele deva entrar na justiça contra a fazenda, contra quem ele achar que ele deva, e ele quer ter aquele laudo para fazer isso, porque o juiz provavelmente vai exigir isso dele. Não é isso? O Constantino, que é advogado, sabe disso. Então ele tem disponibilizado o laudo. Aí ele, com o laudo, ele pode fazer o que ele achar que ele tem. Mas isso é responsabilidade dele, ele tem que fazer e ele tem que decidir. O grupo não dá esse indicativo para ele, porque o grupo não tem poder de polícia, não tem poder de fiscalização, não tem nada. Ele só faz um levantamento científico. Apenas isso. Ele não tem poder de polícia e dizer, olha, você pode, nós estamos processando. Não existe isso. Então o apicultor pode fazer esse tipo de coisa, se ele tiver interesse. Tá bom? Bom, então aqui já temos alguns dados, né, desse relatório prévio, que está na revista da Pacambi, que acabou de sair, vocês têm isso lá na íntegra, né? Então, visitas com coleta das amostras, 13, 21%, visitas sem coleta de amostra, veja que tem 3 aqui. Então chegou lá, como é o caso da semana passada, lá de Rio Claro, chegou no campo, as abelhas não tinham mais condições de ser coletadas. Estavam todas podres, então não coletou. Foi a equipe até lá, desde que seja lá no Paranapanema, não interessa, a equipe vai. Chega lá, não dá para coletar, não coleta. Então temos esses casos. Tá? Ligações para relatar histórico de mortalidade, sem possibilidade de visita ao campo 11. Tá? Porque aqui tem várias histórias nisso daí, nessas ligações. Tem gente que liga para dizer, olha, eu tive mortalidade no ano passado. Entendeu? Então não tem como relatar. Tem gente que liga lá, diz, olha, eu gostaria de criar, a abelha já está aí em casa, vocês dão ajuda? Tem gente que diz, olha, eu tenho uma colmeia aqui, tenho um ninho, não é nem abelha, eu tenho um ninho de abelha aqui na minha casa, você não vai retirar? Então nós temos várias ligações totalmente fora do escopo do projeto. Tá certo? Então nós damos toda a orientação. Quando é o caso de pessoas que querem até criar abelha, o pessoal passa meu nome, e a pessoa liga para mim, liga para o professor Malaspina, ele ajuda, dá informação e tal, e não tem nada a ver com o escopo do projeto. Então tem várias ligações dessas. Até agora nós estamos conversando com o pessoal da zoonose que estava aqui, né? Estamos acertando aí, por exemplo, no caso de São Paulo, como que a gente, aqui na cidade de São Paulo, como que a gente pode fazer essa parceria, essa interação, porque eles têm um problema muito sério. Quantos chamados por mês vocês têm? 900 chamados para retirada de abelha aqui em São Paulo por mês. Então eles têm um trabalho aqui que não é fácil de fazer. Isso é abelha mesmo, né? Então, no nosso pacote tem isso. A gente vai tentar talvez fazer uma interação aqui para um ajudar o outro no grupo. Obter informações sobre o projeto de boas práticas, 5%, 8%. Total de ligação dentro do escopo do projeto, sem considerar as ligações com visita ao campo. 16, nós temos 16 casos, 26%. Pedidos de atendimento fora de São Paulo, 7. Então, tem pessoas que já estão, os apicultores estão sabendo lá no Mato Grosso, Minas Gerais, estão ligando para a gente aqui. E o pessoal que ligou do Rio Grande do Sul insistentemente, até ligaram para mim, professor, interfira lá, tenta mandar uma equipe aqui do Rio Grande do Sul para fazer a coleta, para tal. Tem até gente do Rio Grande do Sul, mas semana passada eu recebi uma ligação de Goiás, que houve uma mortalidade lá em Goiás. Professor, dá para vir coletar as amostras aqui em Goiás e tal. Nós não estamos abrindo ainda nesse momento
A gente está pensando o que fazer sobre isso, se a gente vai ampliar, se a gente não vai ampliar, mas já temos que pensar, tem que mudar um pouco o nosso modelo de projeto. Não é uma coisa muito fácil, mas tem. Né? Hoje mesmo a Paula conversou com o seu Otome lá em Goiás também, né? Como que é a cidade? Você lembra? Itumbiara de Goiás, que ele ligou, esse seu Otome está ligando, eu acho que ele já fez umas 50 ligações com a gente, todo dia que liga, todo dia que liga, e a gente está tentando conversar. Provavelmente nós não vamos coletar a abelha lá, mas a gente vai fazer uma visita para ele, conversar, tentar entender qual é o problema que ele está tendo lá. Tá? Retirar colmeias de residência, olha, 10 aqui. Outros, 11 casos. Aí tem os casos mais interessantes possíveis que o pessoal liga lá no texto. Total de ligação no escopo do projeto 28, total de contato 60. Então 46% que estava dando escopo. E desse total 60 estava praticamente fora. Assim. Então, o projeto de pesquisa traz uma avaliação mais direta das aplicações defensivas na relação agricultura e apicultura. Os resultados prévios de pesquisa apontam para a mortalidade de abelhas criadas, abelhas manejadas, para fins comerciais pertencentes ao segmento econômico. De acordo com os pesquisadores do projeto, os dados obtidos também podem gerar subsídios para a conservação das abelhas presentes na natureza. Isso que é extremamente importante. Um dado desse, assim, nós estamos trabalhando com as colmeias de abelha africanizadas, só vale para isso. Os apicultores. Mas a geração de informação vale também para as outras abelhas. É que a africanizada, as colmeias que vocês têm, a gente consegue contar quantas morreram. Quantas abelhas nativas que morrem lá no campo e que a gente não consegue contar porque não tem colmeia, não tem caixa. As abelhas solitárias que a gente não vê, como que a gente trabalha esses dados? Tá certo? Então, eu participo de uma comissão. A semana passada, eu passei a semana toda em Brasília, eu participo de uma comissão lá em Brasília, junto ao IBAMA, para uma nova legislação que deve sair agora em 2017. A instrução normativa já saiu, e agora vai sair a legislação em 2017, com bastante restrições para lançamentos de produtos novos, defensivos agrícolas, todos para serem testados com as abelhas. Tá certo? E nós estamos incluindo no pacote, não mais, que antigamente era teste só em abelha de mel, só. Agora nós estamos incluindo no pacote as abelhas nativas. Então vai ter que ser testado para abelha nativa. Porque a gente sabe que nessas informações que nós temos, elas também entram no pacote. Então, é uma importante fonte de geração de dados para que a gente possa também proteger as abelhas nativas, também proteger as mamangavas, também proteger as abelhas solitárias. E, evidentemente, aí vai no pacote as borboletas, as lagartas, os besouros, não a colmeia, os outros, que não são pragas. Né? Porque a história do besouro é mais ou menos a mesma coisa com a abelha. A gente quer matar o besouro, tentar a colmeia, só que tem besouro que não deve ser, não é alvo, então não deve ser morto. Certo? Bom, visita ao campo e como os criadores cuidam dos apiários. Isso aqui também a gente pega essa informação com os apicultores. Quantas vezes ele visita seu apiário? Se ele alimenta, se ele troca a rainha, se ele não troca a rainha, porque é um fator importante, né? Porque a gente sabe que tem abelhas que são mais suscetíveis, abelhas que são mais resistentes, as abelhas melhores alimentadas provavelmente têm uma resistência maior, então a gente pega essas informações também. Então nós temos caso de, na florada, a cada 3 dias, 6,3. Bimestralmente, uma vez, né, cada 2 meses, 6,3. Mensalmente, uma vez, 6,3. Quinzenalmente, 3 apicultores, 18,7. Semanalmente, 10 apicultores, 62,5. Tá certo? Isso dando, evidentemente, 100%. Então, essa é muito pouco os dados que nós temos. Mas é um dado para a gente saber quantas vezes o apicultor está lá no seu apiário. E aqui é uma dificuldade também. Como ele demora, às vezes, para ir no seu apiário, isso que a gente quer saber. Então, tem uma mortalidade, aconteceu naquela semana, ele só foi lá 15 dias depois. Aí ele percebeu que teve mortalidade. Não deu mais para ligar para o 0800. Então, por isso que o nosso volume de comunicação é pequeno também, porque já passou o tempo. Como esses 2 apicultores de Rio Claro, eles foram lá 8 dias depois de me procurar. Então já não dava mais tempo. Né? Eles perderam 150 colmeias. Okay? Bom, como os criadores de abelha cuidam dos seus apiários? Frequência de visita, local do apiário, alimentação suplementar, troca a rainha ou não troca?
Informações básicas da agricultura local, tipos de cultivos, aplicação de defensivos, coleta de abelhas quando possível, né? Que tipo de defensivos que são usados na região, se o apicultor consegue dar essa informação. O que temos aprendido? Atratividade de cultivos e cultivos existentes, o que tem no entorno e o que atrai a abelha no entorno, né? E plantas melíferas e épocas de florada, que isso é uma coisa extremamente importante, que talvez ajude a gente a montar o nosso plano lá na frente, que essas informações são extremamente importantes. Bom, e os resultados? Ainda não chegamos no resultado. Cana-de-açúcar, o que tem no entorno do que a gente trabalhou? Cana-de-açúcar e citros. Os casos do levantamento: Araras, Rio Claro, Leme, Santa Rosa do Viterbo, São João do Boa Vista. Na fase piloto, Arthur Nogueira, Descovado, Mogi-mirim, Pirassununga, Santa Cruz da Conceição. Esse é um polo que, essa região aqui do centro do estado de São Paulo, lá onde a gente está, é um polo muito de cana, tem muita cana lá e a gente tem muitos casos envolvendo a cana-de-açúcar, com o pessoal das canas-de-açúcar. Cana-de-açúcar, citros e eucalipto, na região de Itatinga, Bauru e Botucatu, né? no